Então, começando então o nosso estudo de hoje sobre a proteção de Jesus e dos nossos mentores espirituais. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos essa oportunidade de estudo que nos reúne. Durante anos, estudamos o lado racional do Espiritismo. E esse estudo nos faz crescer como seres humanos que somos, seres espirituais, e ajuda a nos conectar nos laços de amor, de fraternidade. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos é dada pela companheira Cleo, que possamos, todas nós, estar plenamente sintonizadas para proveito pleno desta oportunidade de tudo. Obrigada, Senhor, ser conosco. E que essa harmonia, essa alegria possa permanecer em nós. Assim seja. Então, eu vou pedir para a Silvana fazer a apresentação dos slides, né, Silvana? Sim, tu vai dizendo passa que eu passo, tá? Tá bom, pode deixar. Obrigada. Então, boa noite a todos. Agradeço por essa oportunidade de aprender, né? Aprender um pouco mais. Este estudo tem nos trazido realmente uma nova forma de interpretar os ensinamentos de Jesus, né? Então, hoje a gente vai dar início ao livro 2, né? Nós fizemos o estudo do primeiro livro, a introdução, né, do Evangelho Redivivo. Então, hoje a gente vai estar dando, fazendo novamente, já que o senhor Severino ele já fez essa introdução, né, no mês passado. E como a Silvana explicou, a gente vai estar fazendo, seguindo o que está na apostila realmente, mas mesmo como estudantes, né, já que o seu Severino é um professor, é um estudioso, né, do Evangelho, então e nós estamos aqui seguindo esses passos, buscando aprender, né, através desse trabalho que foi elaborado por tantas pessoas, né? Silvana, você pode passar, por favor? Então, o Evangelho Redivivo, ele é um programa de estudo continuado, né, que foi disponibilizado pela Federação Espírita Brasileira ao movimento espírita, com a finalidade de interpretar a mensagem cristã à luz da doutrina espírita, né? Então, nós vimos lá no livro 1, na introdução, né, o fundamento desse estudo, né, que foi trazido na mensagem de Alcione, né, do livro Renúncia, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? Então, os objetivos do Evangelho Redivivo é incentivar o estudante espírita, conhecer a mensagem do Cristo, informando-se adequadamente para que, por meio de um esforço da vontade, conseguir vivenciá-la, né? Assim, nunca é demais repetir as orientações de Emmanuel citadas por Alcione, né? Ela diz assim, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, sentida,
e vivida. Então, diante desse convite, nós temos buscado, neste aprendizado, ir cada dia mais melhorando a nossa forma de estudar, né? Para que a gente possa realmente chegar no momento de sentir e, acima de tudo, vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? Pode passar, por favor. Isso. Cada livro do Novo Testamento, ele conterá, logo no início, um texto introdutório e explicativo da referida obra, elaborado pelo respeitável estudioso da Bíblia, o confrade espírita Severino Celestino, né, como nós vimos na apresentação dele. Então, todas essas questões, essas explicações que foram necessárias sobre o trabalho que foi realizado, então eu acho que o seu Severino ele trouxe bem claramente para a gente, né? Então, eu não vou aqui estar repetindo tudo o que ele disse, e a gente vai já em seguida já adentrar nos aspectos históricos e culturais do Evangelho de Mateus, tá certo? Então, o objetivo do... Cleo, só um minuto, só para esclarecer. Esse parágrafo aqui que está falando, né, da participação do seu Severino, consta na apostila, né? Sim, consta na apostila, né? Já na parte introdutória, Lívia. Ah, tá certo. Tá? Não, é tá só para confirmar, lá. então. Tá escrito lá, pode verificar, tá certo? Tá certo. Não, é só para confirmar, porque isso só faz a gente pensar como nós fomos abençoados de ter tido a participação dele, contar com a participação dele ainda no futuro, né? Exatamente. Porque ele trabalhou tanto nesse projeto. Então, o que eles explicam aqui que na apresentação do livro de Mateus, eles tomaram a liberdade para acrescentar outros esclarecimentos relacionados ao programa, né? Que é o Evangelho Redivivo. Mas a partir do livro de Marcos até o Apocalipse de João, nós contaremos com o texto integral, né, esse texto explicativo, né, a cada obra que foi feita pelo seu Severino, tá certo? Então, como a gente viu já desde o início, o objetivo do Evangelho Redivivo é estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, é aprender a interpretar o Evangelho no sentido espiritual, não literal, extraindo o espírito da letra. Manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos de sua mensagem evangélica para aprendermos a exemplificar. E esforçar-se para viver os preceitos evangélicos como norma de conduta humana, que é o que nos traz a mensagem de Alcione, né? Para que a gente possa realmente aprender a colocar em prática esses ensinamentos. Né? Então, para que a gente possa falando de evangelho, então a gente precisa relembrar o que é o evangelho, né? O que significa a palavra evangelho? Então, a palavra evangelho, ela vem do grego, eu não sei se eu vou pronunciar direito essa palavra, entendeu? Evangelion, né? Que significa o eu, significa bom, e angelion, mensagem. Quer dizer, uma mensagem boa, uma boa mensagem, uma boa notícia, uma boa nova, né? O que é essa... Então, nós sabemos que o Evangelho, a mensagem que Jesus veio nos trazer, quando ele chegou, ele disse: eu venho vos trazer uma boa notícia, né? Uma boa nova, né? Qual que é a boa nova? Qual que é essa boa notícia, né? A notícia
do reino de Deus, né? Ele veio implantar o reino de Deus entre os homens, né? Trazer. E essa boa notícia, quando se fala do reino de Deus entre os homens, né? Essa boa nova, nossa, o reino de Deus, então ela já preenche o coração de alegria, né? O coração, os nossos corações, nossa, saber que Deus está presente, né? Então, para que a gente não se esqueça, né, dessa importância que tem o significado do Evangelho, né, que é a boa nova, né, a boa notícia. Então, nos aspectos históricos e culturais, de acordo com os pesquisadores, né, e mais à frente, como a gente viu também com o seu Severino, a gente vai estar falando mais à frente o nome desses pesquisadores, né, o Evangelho de Mateus ele é o mais didático e o mais completo, judaico dos evangelhos, né? Mas por que será, né? O mais judaico, né? O seu autor Mateus tem os nomes de Matatiá ou Mataniá em hebraico como diminutivo de Matiá, que significa dom de Deus, ou seja, presente de Deus ou dádiva de Deus, né? Que maravilha, né? A gente saber qual que é a importância também que tem o nosso nome, né? Que tem o significado, né? Que nós recebemos um nome e muitas vezes a gente não se atém a esse significado do nosso nome, né? E às vezes a gente nem gosta tanto do nome até que a gente conheça o significado. Eu tinha um preconceito muito grande com o meu nome. Eu não gostava do meu nome, Cleonice. Tanto é que eu coloco no diminutivo, né? Até o momento que eu descobri que Cleonice significa vitória gloriosa, né? Então, tem um peso o nosso nome, né? E Mateus, né? O seu nome tem uma significação muito grande, né? Em aramaico, o seu nome é Mati, ou Matai, ou Mateus. No grego, ou Mateus, no grego e no latim. A igreja primitiva o identifica como Levi, ou publicano. É interessante, eu fui pesquisar também algumas coisas, né? O Saulo, ele também, eu encontrei um artigo do Saulo, né, que é um dos organizadores do Evangelho Redivivo, e lá onde ele fala que Mateus, o nome de Mateus, ele aparece somente uma vez, e é no seu Evangelho, né? Nos outros evangelhos, tanto de Marcos como de Lucas, ele é chamado de Levi, né? Razão pela qual se acredita que Mateus e Levi sejam a mesma pessoa. Já no livro Boa Nova, Humberto de Campos também relata um parentesco de Mateus com Jesus. E é possível considerar que Mateus, em decorrência da cultura e dos recursos, e o cargo de coletor de impostos lhe conferia, tenha sido um dos mais habilitados a registrar os ensinos e os fatos sobre a vida de Jesus, né? Outra coisa que eu queria dizer também, nessa questão do nome dele, que no Evangelho, no seu Evangelho, ele se denomina o coletor, né?
Uma vez ele diz que, ele fala Mateus, quando justamente do encontro, quando Jesus vem ao seu encontro, né, para convidá-lo, para segui-lo, e isso está narrado, Humberto de Campos, ele narra essa passagem também, né, quando Jesus, primeiramente, nós sabemos que Jesus foi ao encontro de Pedro e André, ele encontra Simão Pedro e André, né, e os convida para segui-lo, e em seguida ele parte com os dois e ele vai diretamente até a coletoria, né? Ele já sabia onde ele iria, né? Ele sabia quem ele iria procurar, e que no caso seria Levi, né? E ele chegou em frente, Levi estava sentado lá, né? Na coletoria, e Jesus entrou e perguntou para ele: o que fazes, Levi? E aí ele fixou Jesus com surpresa e disse: recolhe os impostos do povo devidos a Herodes. E Jesus o convida: queres vir comigo para recolher os bens dos céus? Né? E Jesus pergunta a ele com doçura e com firmeza. Então, Levi responde: Senhor, estou pronto. E eles saíram, né? Então, assim, ele já estava preparado, né? Jesus conhecia, sabia do trabalho que Mateus iria desenvolver, né? E foi ao seu encontro. Você pode passar, Liz? Então, no plano geral do Evangelho segundo Mateus, pode ser resumido em dois aspectos que eles se alternam nos relatos e nos discursos, né? Os relatos da infância e início do ministério, os 10 milagres que se refletem a autoridade de Jesus, o convite aos discípulos, né? Jesus é rejeitado por esta geração, Jesus é reconhecido pelos discípulos e a autoridade de Jesus, a morte e ressurreição. Então, Mateus se ateve nesses dois aspectos, né? E o discurso, que é sobre o Sermão da Montanha, com foco nas bem-aventuranças e a entrada no reino, que refere às condições necessárias para encontrar e entrar no reino de Deus. O discurso missionário, as 7 parábolas sobre o reino, a vida comunitária, o discurso apocalíptico ou discurso profético, né? Então, ele fala de... Posso fazer um comentário, Cléo? Pode, Nelly. Com certeza. Muito interessante você citar essa referência nossa, né, que tem tanta informação maravilhosa a respeito da vida de Jesus, né? Sim. Falando. Para mim foi importante ouvir que Levi e Mateus eram a mesma pessoa, e o que me chamou a atenção é que, assim como Pedro largou a vida para seguir Jesus, o Levi, ou Mateus, como queiramos chamar, estava pronto também para seguir Jesus, né? Exatamente, exatamente. E eu acho maravilhoso esse relato de Humberto de Campos, porque, assim,
ele nos leva até Jesus. Lá na época, a gente sente a vontade de se colocar lá junto dele. A gente se sente lá quando a gente ouve, quando a gente lê os relatos de Humberto de Campos, né? Fica transportado na situação, no cenário. Exatamente, exatamente. Então, assim, e nessa questão dos relatos da infância de Jesus, né, e dos milagres, ele relata assim de uma maneira, eu penso que porque ele estava presente, né? Eu acho que Mateus ele convivendo ali com Jesus, nesses 3 anos, ouvindo tudo aquilo que Jesus dizia, todas as suas ações, né, os seus atos, né, ele tinha a capacidade de transcrever todas essas coisas, né? Então ele se colocou realmente naquilo que era importante. Que mais à frente a gente vai compreender por quê, né, dele falar dessa maneira e de ele relatar os acontecimentos, né, os fatos com muita perfeição. Certo? Podemos passar? Então, a linha mestra dos registros de Mateus é o tema Reino dos Céus, né? No capítulo 3, versículo 2, e no capítulo 4, versículos 17 e seguintes, né? Pode-se caracterizar seu evangelho como a instrução narrativa sobre a vinda do reino dos céus, né? Outro ponto não deve ser ignorado do livro de Mateus. Este reino de Deus, né, que ele falava reino dos céus, que deve restabelecer entre os homens a autoridade soberana de Deus como rei, por fim reconhecido, servido e amado, havia sido preparado e anunciado pela antiga aliança. Mas por que Mateus, somente Mateus, fala o reino dos céus? Ele não fala o reino de Deus, né? Mais à frente a gente vai ver que é mais uma evidência de que Mateus era judeu, né? Falava para um público judeu, né? E como judeu, falando para um público judeu, ele teria que falar de acordo com a sua cultura, né? Com as suas crenças, né? Então, esse reino que era tão esperado pelo povo judeu, né? Era Jesus que veio anunciá-lo. Então, o Messias, né? O prometido, ele que foi já há muito tempo vinha sendo anunciado pelos profetas, né? Mesmo pela antiga aliança, a antiga aliança que foi essa aliança que foi formada, né, pelo povo judeu com Deus, né? Deus fez uma aliança para que eles o que diz essa aliança, né? Que eles deviam seguir as suas leis, os seus ensinamentos, né? E ele prometeu, né, que chegaria um Salvador, não é verdade? Outra coisa também. E os judeus, eles diziam, eles não pronunciam o nome de Deus, né? Porque está no primeiro mandamento, né? Não tomar o seu santo nome em vão. Então,
essa é uma das razões pela qual essa é a razão pela qual os judeus não pronunciam o nome de Deus, e Mateus falou da vinda do reino dos céus e não do reino de Deus, como falou Lucas e Marcos. Pode passar, Silvana, por favor? Então, o estudioso francês André Chouraqui, né, como bem nos esclareceu o seu Severino no último estudo, né, ele afirma que, a partir dos textos hebraicos e aramaicos, a tradução do Evangelho segundo Mateus para o grego deu ao evangelista Mateus a autoria, mas que alguns autores veem neste livro um trabalho da escola dos discípulos de Mateus, né? E foi uma das minhas questões também no último estudo sobre o Evangelho de Mateus e sobre os manuscritos, né? Os primeiros manuscritos feitos por ele, por Levi, né? E que foi a partir daí que os primeiros cristãos começaram a estudar, né? E nesse comentário, nesse artigo lá que o Saulo fez sobre o Evangelho de Mateus por Emmanuel, então ele comenta assim, que embora os originais, assim como os originais desse Evangelho, assim como todo o Novo Testamento, não sobreviveram até os nossos dias. O que temos hoje de mais próximo dos primeiros escritos são cópias feitas principalmente em grego e que datam, salvo pequenos fragmentos, dos manuscritos do século II em diante, né? Acredita-se que a redação final do Evangelho segundo Mateus tenha ocorrido por volta do ano 70, em que o seu compilador tenha utilizado como fontes outros textos ainda mais antigos que transitavam em sua época, como o Evangelho de Marcos ou uma versão primitiva dele. E ele diz também que a gente pode encontrar um conjunto de ditos de Jesus denominado na atualidade como fonte Q, da qual não se tem nenhum manuscrito, e outras histórias e relatos transmitidos por escrito e pela tradição oral. E tem um outro detalhe também que eu disse para vocês, que é sobre essa questão que ele fala sobre os primeiros manuscritos onde Saulo recebeu de Ananias para estudar, né? Estou um pouquinho meio perdida, porque eu anotei essa questão para que a gente tenha certeza, né, que eu não estou falando nada que não tenha sido colocado por alguém, por um conhecedor, né? Mas a gente vai deixar isso para depois. Aqui, está aqui. Está aqui. É interessante notar que Emmanuel, no livro de Paulo e Estevão, relata que, quando Paulo de Tarso, após seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, recebe a visita de Ananias, ele trazia alguns pergaminhos
amarelentos nos quais conseguira reunir alguns elementos, tá? Na tradição apostólica. Da tradição apostólica. Nesses pergaminhos havia parte do que hoje conhecemos como o Evangelho segundo Mateus. Segundo o mesmo relato, somente na Igreja do Caminho de Jerusalém poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. O quanto dessas anotações compõe o que chegou até os nossos dias como Evangelho segundo Mateus ainda é uma questão em aberto, tá? Então, pode não ser na sua totalidade, mas alguma coisa ainda dos primeiros escritos, dessa convivência de Mateus, pode estar contida no atual Evangelho, tá, gente? Então, era isso que eu queria, porque essa dúvida tem me perseguido, né? E eu encontrei esse fazer um comentário, Cleo? Sim, sim. Você falou agora que essa dúvida tem te, acho que você usou a palavra atormentado, não me lembro. Essa dúvida tem te perseguido. Você imagina os estudiosos, as pessoas que querem encontrar, né, que estudam isso há anos, né, historiadores, para poder encontrar, né, vestígios que dê certeza de que foi Marcos que escreveu, de que foi um seguidor dele. Para mim está sendo fantástico ter todo esse conhecimento. Primeiro que eu nunca tinha ligado também a figura do Mateus apóstolo e Mateus evangelista. Eu nunca me dei conta que eram a mesma pessoa. Sempre. Ah, não? Não, eu nunca parei e pensei é a mesma pessoa. Eu sempre, né, quando falava do apóstolo, do evangelista, do evangelista. Então, é interessante fazer essa conexão dos dois agora. E até é diferente agora quando eu leio, né? Porque eu sei que foi alguém que conviveu com Jesus, que veio realmente com uma missão com Jesus, né? Exato, ele teve um contato direto, né? Ele sentiu, ele ouviu, né? Ele pôde... E o fato de não sabermos se foi ele mesmo que escreveu ou não vai modificar em nada para nós, né? Mesmo não, exatamente. Entre os relatos dele, Lucas e Marcos, né? Tem muita similitude, né? O que um contou, o outro também contou, né? Sim, então, sim. É o que a gente vai poder estar observando depois, quando a gente for estudar os evangelhos sinóticos, né? Que vai ficar para a segunda parte, né? Sobre essa questão dessa similitude que existe realmente, né? Mas que, assim, mas que, assim, algumas coisas no Evangelho de Mateus, elas são bem detalhadas, né? Ele traz um detalhamento mais maior, né? Assim como mesmo no sermão, nas bem-aventuranças, somente Mateus traz na sua integralidade, né? É muito interessante. E é enriquecedor, E como você disse, realmente quando a gente... O interessante para nós não é quando ele foi escrito, onde ele foi escrito, por quem, né? Mas é a mensagem que ele está trazendo, né? A imagem que ele traz de Jesus, né? Para os nossos dias, né? Então aqui ele diz que provavelmente ele foi escrito por volta dos anos 70, né? O local onde o Evangelho segundo Mateus foi escrito ainda é desconhecido, provavelmente em Jerusalém, né? Uma localidade judaico-cristã. Tá? Pode passar, por favor. Então, como registro histórico, a destruição do Templo de Jerusalém ocorreu em 3 diferentes momentos. Eu não vou estar explicando para vocês essa questão da história,
como o seu Severino ele bem explicou, ele bem esclareceu essa parte, né, para a gente. Mas eu vou estar lendo. Se alguém tiver ainda alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, a gente pode tirar a dúvida junto, tá certo? Então, como registro histórico a destruição do Templo de Jerusalém ocorreu em 3 diferentes momentos, né? Alguém sabe quem que construiu a primeira construção do templo foi feita por quem? Salomão. Salomão, exatamente. Então, mas esse templo ele já tinha sido quem já tinha, como diz, projetado a construção deste templo foi o seu pai, né? Davi. Não foi? E antes era o tabernáculo, né? Que era móvel. Sim. Pode falar, Nelly. É que eles perderam a sua terra, né? Uhum. Deslocavam, eram nômades, onde se deslocavam, levavam a tenda com um tabernáculo dentro, né? Carregavam. E realmente, o rei Davi queria ter construído o templo e ele ficou sabendo que as mãos dele estavam com muito sangue e por isso ele não seria a pessoa adequada. Aí foi o filho Salomão. Entendo. E o que a gente encontrava nesse tabernáculo? A Arca da Aliança, não? Isso, os 10 mandamentos. Exatamente, a Arca da Aliança, né? Os 10 mandamentos. Que é um tesouro, né? Um tesouro inominável para a humanidade, na verdade, né? Porque o povo judeu, nós estamos falando do povo judeu, do povo hebreu, mas que se a gente for nós interpretando realmente o que representa o povo judeu, ele representa a humanidade inteira, né? Então, é um fato de muita importância, algo que a humanidade... São as leis, né? São as leis que Moisés trouxe, né? As leis, os 10 mandamentos, né? E que Jesus, quando veio até nós, ele veio complementar, na verdade, né? Então, no ano de 70 a.C., o templo e as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas por Herodes o Grande e foram destruídos durante a grande revolta judaica contra o domínio romano, mas em 87 a.C., Jerusalém foi definitivamente tomada pelos romanos sob o comando do general Tito. No ano 135 depois de Cristo, a cidade e o templo foram destruídos por ordem do imperador romano Adriano. Alguém gostaria de fazer algum comentário mais sobre essa questão do tempo? Eu acho que o ano 70 depois de Cristo. E Sim. não... Ali está AC, é DC. AC, exatamente. E é como que a Nelly tem razão, é depois de Cristo. E é como está na apostila, sabe, Nelly? Mas acho que aí deve ter um errozinho. Não. A gente pode, talvez, perguntar justamente ao professor Severino, porque, para mim, também, isso é depois de Cristo, não antes de Cristo. E nós temos um relato no livro Há 2000 anos, Sim. Quando Emmanuel relata a queda, a erupção do vulcão, do Vesúvio, né? E foi justamente também alguns anos antes. Foi aí que houve essa invasão de Jerusalém por Tito,
E Emmanuel, nesse relato, ele fala nos anos 70. Portanto, é depois de Cristo e não antes. Isso foi um erro lá na apostila, possivelmente de digitação, alguma coisa, porque realmente não faz nem sentido. Se no ano 604 já existe, né, já tinha sido projetado, então não poderia ser. Sim. Uhum. Exatamente. Você falar, porque a gente dá tá na apostila, eu estou verificando aqui. Né? Uhum. Eu falei, será que eu escrevi errado? Mas não, tá certo. É o que está na apostila mesmo. Tá? A gente não... Então, talvez fazer não sei. Uma correção, né? Mas, pronto, talvez seja um momento da gente, talvez, chamar atenção para que eles possam fazer essa correção, não é? E o 87 também é depois de Cristo. Também. Exato. Também. Olha que importante que é esse estudo, né? Podemos passar, então, Silvana, para outro slide. Então, o escritor e estudioso e político franco-argelino israelense Nathan André Chouraqui, 1917-2007, afirma também que o livro de Mateus não reflete uma história friamente objetiva, mas um anúncio, um querigma, primeiro anúncio da boa nova de Jesus, que estimula os discípulos de Jesus para o combate de vida e morte, da qual depende a salvação de Israel e do resto do mundo. Então, ele já fala da importância, né, do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus que traz já o anúncio da boa nova, né, de Cristo, né? Que traz esse estímulo para que os primeiros cristãos tivessem essa força, né? Essa força de vencer as dificuldades, né? Os desafios da vida e da vida após a vida, né? Porque ele nos traz realmente a revelação, né? A revelação do reino de Deus, né? Do reino dos céus, né? Ele nos traz o ensinamento de como vencer esses desafios para alcançar esse reino prometido, né? E construir esse reino, né? E hoje nós compreendemos que a construção desse reino, ela depende de cada um de nós, né? Porque a construção do reino dos céus, ela vai ser feita através da nossa transformação, né? Da nossa transformação moral, do nosso aprendizado, né? Justamente seguindo as leis de Deus, né? Seguindo esses ensinamentos de Jesus, né? Chouraqui acrescenta ainda que Mateus resume em 1701 versículos a vida de Jesus, do seu nascimento à sua morte. Ele enfatiza a atividade pública e morte do Messias. Os 4 últimos anos da vida de Jesus são expostos em 413 versículos e os 33 anos de sua vida ocupam 658 versículos, né? Então, o Saulo fala ainda mais que o Evangelho de Mateus, juntamente com o de Marcos, né?
são os mais longos, né? Porque o de Lucas. O de Lucas, ele possui 1.151 versículos, né? E o evangelho, todos os evangelhos em si, como nós estudamos, são divididos em 28, se não me engano, 27, são 27 textos que compõem o Novo Testamento, né? E o de Mateus, ele é o primeiro, na verdade. Pode passar, Silvana. Alguma dúvida, gente? Por favor. Então, considerando que Jesus falava hebraico e que a sua mensagem foi traduzida para o grego, deparamos-nos hoje com algumas dificuldades de como entender de forma exata o que Jesus realmente disse às margens do lago de Genezaré há mais de 2000 anos. É esta a resposta que buscamos incessantemente e dela não desistiremos. Então, como o seu Severino nos explicou sobre essa questão do hebraico, né? Que Jesus falava hebraico e não aramaico, era a língua do povo judeu, né? Que era a língua que eles falavam, né? E que, decorrente dessas traduções que foram feitas, das tantas compilações, já há mais de 2000 anos, então fica difícil realmente que a gente tenha uma compreensão do que ele realmente disse, né? Então, que mais o tempo passa, né, a gente vai estudando as respostas. Eu pensei que quanto mais nós vamos nos esclarecendo, nós vamos nos melhorando também, a gente vai tendo uma maior possibilidade de compreender o que, na verdade, ele quis dizer, né? E é justamente nesse sentido que o Evangelho Redivivo vem nos trazer essa oportunidade, né? De estudar minuciosamente cada versículo para que a gente possa tirar dele a mensagem que vai nos tocar, né? Que vai tocar o nosso coração e que a gente vai sentir realmente qual que é o verdadeiro sentido, né? Do que Jesus quis dizer. E eu acho que a resposta está nisso, no sentimento, né? No nosso sentimento, né? E quanto mais nós avançamos, quanto mais nós nos transformamos e nos melhoramos, não só espiritualmente, mas que desenvolvemos também a nossa inteligência, nós vamos conseguir compreender. Ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse que na época nem todos ainda estavam preparados para compreender os seus ensinamentos. Muitas coisas ele disse aos discípulos, né? Mas muitas coisas também ele não pôde dizer, mesmo a eles que eles ainda não tinham possibilidade de compreender. Imagine nós, né? Ainda, né, no estágio que nós nos encontramos, ainda é difícil, né? Mas o que é consolador disso tudo é que, sabendo que nós somos fadados ao progresso, que nós estamos evoluindo e que dia a dia a nossa consciência ela toma propriedade do ser que nós somos, né? Seres que são essência de Deus.
né? A gente toma o conhecimento de que todas as leis estão escritas na nossa consciência, né? Nós tomamos consciência disso e vamos tirando esse véu, que é o que a doutrina espírita nos ensina, né? Vamos desvelando este véu e vamos conseguindo compreender. Pode passar, Silvana, por favor. A história das dificuldades linguísticas, talvez a mais grave de todas as encontradas no presente, segundo alguns pesquisadores, como André Schurach, já citado, Joseph Ernest Renan, Russell Norman Chaplin e um estadunidense que viveu e morreu no Brasil, e David Flusser. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Então, assim, esses cientistas, esses pesquisadores que provavelmente passaram uma vida toda estudando, pesquisando, procurando compreender, né, e traduzir esses escritos, né? Eles já não nos disseram que essa é uma das dificuldades maiores que nós temos, né? Então, assim, o que eles chegaram à conclusão é que é certo, né? Como disse o senhor Severino, Jesus falava hebraico. Ele nunca escreveu nada, né? E os seus seguidores escreveram as suas histórias e seus ensinamentos em grego, né? Nós sabemos que dos evangelistas, quem conviveu com Jesus foi Mateus, João, né? Lucas, ele começou a relatar, ele relatou o seu evangelho através do que ele ouviu, né? Daqueles que conviveram com Jesus. Mas uma coisa que a gente também deve lembrar que os evangelhos, né, que são chamados canônicos, por quê? Porque eles foram inspirados por Deus. Então, tudo que eles escreveram, além daquilo que eles foram coletando que eles ouviam, também houve a inspiração de Deus, né? Eles eram médiuns, né? E então eles tinham essa capacidade também de escrever. Então foram orientados, né? Pelos espíritos superiores, né? No auxílio da escritura. Alguém falou alguma coisa? Esse fato que você está dizendo explica para nós a riqueza do Evangelho, pelo fato de ter sido inspirado, porque tem uma parte que parece evidente e tem uma parte que só numa leitura profunda nós conseguimos apreender. Então, como muitos deles eram homens muito simples, eles, se não fosse a inspiração, não haveria essa riqueza toda num texto aparentemente que é um relato histórico, né? Exatamente. Exatamente, esse fato que você mencionou de serem considerados canônicos, na verdade, quem estipulou, né, quem denominou
que são canônicos, não foi porque eles acreditam que são médiuns, né? Porque são estudiosos que não são espíritas, né? Mas é pelo como eles podiam classificar, né? Porque tem muitos livros que não são considerados canônicos e não estão na Bíblia, né? Porque eles acham que era uma visão pessoal da pessoa, né? De quem escreveu, e não algo que teria esse fator revelação de Deus, né? Então, foi um julgamento mesmo de estudiosos, né? Que cristãos, mas ligados à religião da época, que decidiram quais seriam canônicos e quais não, né? Isso. Eu só queria lembrar aqui, sempre para mim é uma questão que é sempre importante, né, na Bíblia. Primeiro, a gente vê, né, como Sócrates e Platão. Sócrates foi o grande filósofo, né, que não escreveu nada, mas que foi depois escrito por Platão, né? Então, mais ou menos, né, então, toda a filosofia de Sócrates foi escrita por Platão. E a gente vê de novo, né, Jesus, eu fui me perguntando por que Jesus não escreveu nada, né? Porque né, ele com certeza sabia escrever, sabia, né? Por que Jesus não escreveu nada? E por que, né, essa escolha de 4 evangelhos? Por que esses 4? Porque são questões que, para mim, ainda estão longe de ter sido, assim, vamos dizer, elucidadas a contento para mim. Eu nunca entendi, para falar a verdade. Porque... Foi feito um concílio, né? E lá eles decidiram quais seriam, quais não, né? Tanto que na Bíblia cristã católica tem alguns textos, né? Não são evangelhos, mas alguns textos que não estão na Bíblia protestante, porque para eles são considerados apócrifos, né? Que são os que não são canônicos, né? Justamente, eu acho interessante, por exemplo, nenhum apóstolo fala sobre a adolescência de Jesus, salvo o episódio do templo, né, em que Jesus falava aos discípulos. A gente tem a impressão que Jesus nasce e depois a gente vai encontrar Jesus fora esse episódio do templo aos 30 anos de idade, né? Tem uma lacuna aí para mim, que é uma parte, não sei, de mistério, que realmente fica aí, né? Uma grande curiosidade ainda. E isso gerou muitas suposições, justamente pelo fato. E, sei lá, nos anos 60, o que eu ouvi muito era: Jesus, então, foi instruído pelos essênios. Mas, na verdade, não. Jesus estava muito acima dos essênios. Os essênios, eles tinham uma noção que Jesus foi o mestre deles também. Mas, realmente, em termos de relatos, o único livro que não é espírita, mas que eu achei interessante, é de uma médium italiana que nasceu um pouco antes de Chico Xavier, Maria Valtorta, e ela escreveu uma psicografia em 10 volumes, eu li os 10, que se chama O Evangelho Como Me Foi Revelado. E lá tem relatos que eu amei, dos pastores, e sobre Maria, sobre José. A gente entende a personalidade deles e tal. Muito legal. Depois, quando Jesus já está na vida pública, eu fiquei comparando e pensando como Emmanuel descreve, de certa forma, é mais profundo, porque ela era uma médium de vidência, ela via essas cenas do passado e ela viu aquele apedrejamento de Estevão, mas era assim, aquela turba não tem essa riqueza maravilhosa
que a gente sabe, é terrível, né? O apedrejamento de Estevão, mas Emmanuel descreve o que se passa na cabeça do Estevão, ele descreve o encontro com a irmã, e isso tudo é de uma riqueza maravilhosa. Mas Maria Valtorta provavelmente não vai entrar entre livros aceitos pelos espíritas. No entanto, tem informações muito interessantes a respeito dos costumes da época e desse período de Jesus. Mas nos 10 livros dela, o primeiro tomo fala desse período antes de Jesus iniciar a vida pública. Então, realmente, ali também, a maior parte é a vida pública de Jesus. Desculpe, eu me estendi um pouco mais do que eu tinha intenção. Obrigada, Nelly. Muito obrigada. Faz eco com uma outra escritora canadense também, livro Não Espírito, que escreveu um livro que chama Ana, a avó de Jesus. Não sei se você conhece. Não conheço, já ouvi falar. Justamente, que fala que Jesus, de fato, teria vivido entre os essênios e que ele teria vivido na Inglaterra, na Índia, né? Coisas que a Bíblia não fala. Então, a questão é qual a veracidade da informação? Questões interessantes, em todo caso. Tem um livro que é espírita, do João Nunes Maia, Espírito Miramês, chama Maria. Então, embora seja a história de Maria, conta muito também da infância de Jesus e dessa questão dele, dessa ligação com os essênios também. Obrigada. Obrigada, Lisa. Obrigada, Silvana. Obrigada, Nelly. Então, vamos... A gente tem até que horas mesmo, Silvana? Quase terminando. Então, eu acho que eu passei hoje. Olha, eu estava falando com o microfone desligado, desculpa. A gente tem até 1h30 de apresentação. Tá? Ok. Então, vou terminar antes. Então, assim, Jesus falava hebraico, nunca escreveu nada, seus seguidores escreveram sua história e seus ensinamentos em grego. A questão relevante nesse caso é que os escritores dos evangelhos eram judeus, à exceção de Lucas, que era grego, mas escreveram o evangelho em grego. Portanto, 3 evangelistas eram judeus, pensavam e agiam como judeus, não como gregos. Reside aí uma significativa dificuldade do entendimento da mensagem de Jesus. E a gente volta novamente na questão das traduções, da linguagem, né? E de como a gente pode estar compreendendo. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, conclui-se que o primeiro evangelho foi escrito em hebraico, devido ao fato de Jesus ser judeu e ter dirigido a sua mensagem, em princípio, aos judeus. Então, isso a gente vê de forma bem clara no Evangelho de Mateus, da forma como ele fala, ele descreve, né? Da forma como ele conta a vida de Jesus, né? Um judeu falando para o povo judeu, né? E ele fala de todo esse histórico, né? Ele não fala somente de Jesus na época, mas ele fala também, ele faz muitas citações também do Antigo Testamento, né? Das profecias, né, que anunciaram a vinda de Jesus, né? Então, como o Messias, né?
O texto original do primeiro evangelho está perdido, mas os seus fragmentos são conhecidos pelas traduções gregas e latinas de... Aí a gente tem Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Epifânio e São Jerônimo. Já Pápias de Hierápolis, discípulo de João e companheiro de Policarpo de Esmirna, afirma que Mateus reuniu e ordenou as sentenças de Jesus em língua hebraica e as interpretou conforme a sua capacidade, né? E aí a gente volta novamente na questão da convivência de Mateus, dos primeiros manuscritos, né? Que foi da onde começaram os primeiros cristãos tiveram contato com a mensagem de Jesus, né? E um fato também que afirma essa questão de Jesus ser judeu, né? E de falar como judeu, Mateus fala muito dos costumes, né, do povo judeu, dos costumes de como eles agiam, né, na época de Jesus. E uma coisa, um fato interessante assim que deixa bem explícito que ele falava diretamente para um público judeu é que da forma que ele falava, ele não fazia muitas explicações, ao contrário do Evangelho de Marcos e Lucas, que explicam com detalhes essa questão dos costumes da época, né? E Mateus, ele falava sabendo que ele falava com o público, que já sabia desses costumes, então ele não tinha necessidade de explicar como eram esses costumes também. Pode passar, Silvana, por favor. Então, ao lado da firme convicção de Mateus em declarar Jesus como Messias, anunciado por profetas do Velho Testamento, cuja vinda ainda continua a ser aguardada pelos judeus, um ponto deve ser refletido: o significado da palavra Israel. Então, Emmanuel, assim, se manifesta a respeito em todos os textos das profecias. Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, a gente vê neste pequeno texto, e nas palavras de Emmanuel, como esse ensinamento, essa forma de Mateus falar de Jesus, né, afirmando que ele era o Messias prometido, né, traz para nós nos dias de hoje, essa veracidade, né? Uma verdade universal, né? A vinda do Messias. E eu acho que é por isso, Lisa, na questão que você disse, mas que você não entende por que Jesus não escreveu nada, né? Eu penso que era preciso que este relato viesse, né, daqueles que conviveram com ele, que viram, né,
que experimentaram, né, a sua presença, os seus ensinamentos, que sentiram a sua pureza, a sua doçura, que sentiram, acima de tudo, o amor, né? O amor incondicional que Jesus veio trazer para a humanidade inteira, né? Ele veio não só trazer, mas nos ensinar que o amor é a lei maior, que o amor é aquele sentimento que vai realmente nos levar para esse caminho de salvação, ou seja, né, para nos tornarmos os espíritos puros ao qual nós somos destinados desde a criação. Então, Jesus foi essa presença marcante entre nós, né? E como nós sabemos, ele não precisava ter vindo até nós, né, para nos trazer esses ensinamentos, né? Mas o seu amor pela humanidade terrestre é tão grande que ele se fez presente, né? Ele se manifestou entre nós para que a gente pudesse realmente aprender, né? Sentir. E o povo de Israel, como nós sabemos, é essa representatividade da humanidade terrestre, né? É aquele povo, são os degredados, né? Que aqui chegaram para nos trazer, né? Esse ensinamento do Deus único, do Deus verdadeiro, né? Desse Deus de amor, né? Então, eu penso que era preciso que outros, né, fizessem esse marco, para que ele até hoje seja lembrado, e a importância da presença dele é tão grande que a história está dividida antes dele e depois dele, como nós sabemos, né? Alguma questão, alguma colocação? Eu queria fazer uma rápida colocação. Teresa d'Ávila, ou Terezinha de Jesus, foi uma religiosa espanhola. Ela é um personagem interessantíssimo. Ela tinha uma mediunidade fabulosa e ela escreveu muita coisa. E um dos maiores desgostos que ela teve foi que esses escritos dela foram confiscados pelos religiosos que não suportavam essa clareza como ela escrevia e tiveram que remodelar tudo a ponto que, em vez de esclarecer, perturbava o leitor. Se a gente pensa de quanto ódio Jesus foi cercado nas últimas semanas de vida dele, se ele tivesse escrito, com certeza as autoridades teriam confiscado também, e não seria garantia de que seriam preservados, né? Mas, apesar de todos os defeitos do povo judeu, como você disse, é um povo exilado, mas que tem a virtude, pelo menos essa virtude do monoteísmo. Né? Exatamente. E é por isso que ele veio entre eles, né? Claro. Porque eles já tinham já acreditavam, né? Eles já tinham muito forte essa presença do Deus único, né, neles. E interessante que, só para a gente finalizar sobre essa questão do Evangelho de Mateus, realmente, assim, ó,
algumas características assim distintivas do evangelho dele, né? Que ele faz assim muitos dos relatos acerca da vida de Jesus, né? Os ensinos dele têm suas origens exclusivamente no Evangelho de Mateus, né? Como, por exemplo, a visita dos sábios do Oriente, né? No seu nascimento, a totalidade das bem-aventuranças, né? E outras partes do Sermão do Monte, a parábola do joio e do trigo e sua explicação por Jesus, o episódio em que Pedro caminha sobre as águas, a ressurreição de muitos santos quando da crucificação e o fim trágico de Judas, né? São essas narrativas encontradas somente no Evangelho de Mateus, né? Outra coisa também que a gente encontra no Evangelho dele é um número maior de referências ao Velho Testamento, né? Talvez porque também isso também tenha sido sempre estado em primeiro lugar, representando uma ponte da mensagem de Jesus e da primeira aliança, ou seja, essa ponte ela é bem evidenciada em dois aspectos. Primeiro, Mateus ele apresenta Jesus como alguém que valoriza os costumes e as leis judaicas, né? Quando ele cita lá Jesus diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, né? Desta forma, Jesus aparece como aquele que cumpre na sua integralidade a fidelidade a Deus, sendo, portanto, o Filho do Homem, modelo que se mantém fiel onde outros falharam, né? Demonstrando ao mesmo tempo a natureza dessa fidelidade e os resultados que dela decorrem, né? E, em segundo lugar, o que a gente pode ver também, que é muito importante, é que no seu evangelho encontra-se a maior número de citações do Velho Testamento trazidos com o propósito de demonstrar que Jesus apresenta as qualidades daquele que era esperado, né, como Messias do povo judeu, né? E Mateus traz também esse aspecto, né, do particularismo e universalismo. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece as profundas vinculações de Jesus para com o povo judeu, ele amplia seu alcance, estendendo a todos os povos da terra, que é o que nós acabamos de falar, né? O Cristo não é, portanto, somente o redentor do povo judeu, mas os seus ensinos eles deverão ser ouvidos e praticados em todas as nações, né? Então, aqui, se Israel representa todos os habitantes da terra, não se justifica os judeus suporem que teriam ou têm missão especial sobre os demais povos do planeta, né? Apesar de termos consciência de que coube ao judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sob a inspiração da luz. Então, é um fato muito importante para que a gente tenha essa consciência, né, desse ensinamento, né, sobre o Deus único, sobre o monoteísmo, né, sobre a força, né, sobre a perseverança deles, a obediência, né, das leis divinas, né, fazendo com que esse ensinamento perdurasse por todos os tempos. Né? Mas, Cléo? Oi? Se a gente lê o Antigo Testamento, sim, coisa impressionante, constantemente esse povo
se afastava do monoteísmo por causa dos povos vizinhos e tinha que acontecer ou uma seca, ou uma tragédia, ou eles se tornarem escravos para voltar ao monoteísmo. Exatamente. E a gente pode dizer assim, mas o que é o Antigo Testamento? É a luta para que o monoteísmo fosse implantado. Exatamente, Nelly. Muito obrigada. E é verdade. Por isso que houve uma primeira aliança, houve uma segunda aliança, né? E a terceira é aquela que foi deixada por Jesus, né? Uma terceira aliança que foi dita por ele. Então, assim, a certeza de Mateus a respeito de Jesus ser o Messias é característica marcante nos registros do seu evangelho. Tal ideia moldou o pensamento dos cristãos de todos os tempos. Parece-nos importante lembrar ainda que, muito brevemente, quais foram os principais profetas judeus que anunciaram a vida do Cristo ou Messias divino. Então, a gente lê lá em Isaías, então a gente vai lá, né, Nivi, entrar nessa questão do Velho Testamento, do Antigo Testamento, desculpa, Isaías, capítulo 7, versículo 4 e 14, ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Depois ele diz, lá no capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Gente, eu gostaria de fazer um comentário. É um assunto que já passou, mas eu gostaria de comentar, porque eu fiquei numa dúvida, mas na minha pesquisa saiu... Aqui é uma parte que fala que Jesus falava hebraico. Uhum. Né? Aí eu vi em vários, fiz uma pesquisa aí, naquela época de Jesus tinha no mínimo 4 línguas que dominavam, né? Uhum. Era o grego, que era a língua dos gregos, né? Que era tipo o inglês nosso de hoje em dia, o latim, que era a língua que o império, os romanos usavam, né? E não divulgavam a língua, porque aí eles tinham umas praivas para falar. Tinha o aramaico e o hebraico. Uhum. Tem passagem na Bíblia que tem várias coisas que Jesus fala em aramaico. Inclusive, quando Jesus fala na cruz, ele fala em aramaico. Por exemplo, tem uma diferença entre o aramaico e o hebraico. Por exemplo, Jesus chamava Pedro de Bar Jonas, que é aramaico. Porque se não fosse aramaico seria Ben Jonas, que seria o hebraico. Né? Uhum. Aí depois tem Barrabás, que seria Ben Navi, se fosse hebraico o nome dele, mas ele é Barrabás, que é o aramaico também. Uhum. Então, concluindo, eu acho que, no mínimo, Jesus, quer dizer, tem uma passagem em Lucas, no capítulo 4, que descreve Jesus na sinagoga, lendo Isaías, Uhum. e lá ele lia em hebraico. Uhum. Então, concluindo, acho que Jesus, no mínimo, falava 2 línguas. Na verdade, eu penso que ele falava todas as línguas, né? Não, talvez ele não falasse o grego e talvez não falasse o latim. Mas podia ser que ele entendesse, porque, por exemplo, na passagem que ele vai curar o centurião, o servo do centurião, em qualquer modo o centurião falava com ele, né?
Se ele não falava em aramaico, é possível que ele falava em latim e talvez Jesus entendesse. Talvez não falasse, não entendesse. Mas tem provas, né, nos textos bíblicos e expressões que é típica do hebraico, mostrando que, no mínimo, ele falava 2 línguas. É Valéria que está falando? É É Valéria? A Leide. A Leide. Ah, sim, Leide. Eu entendi quando o Severino falou que Jesus falava o aramaico, né? Sim. O aramaico. Mas aqui está só no hebraico, né? Sim. Mas o que acontece, assim, no meu entendimento e pelo que Jesus, a língua materna é o hebraico, mas o Jesus sendo judeu, Maria sendo judia, entendeu? Ele era filho de uma mulher judia, então a língua do povo judeu é o hebraico. Mas ele falava, entre eles em hebraico, mas com a multidão, né? A multidão em geral, ele falava em aramaico, que era a língua que era utilizada lá na época, entendeu? Era a língua, o hebraico era uma língua usada nas sinagogas, né? A língua do dia a dia nessa região era o aramaico. Era a língua popular. Era tipo dialecto, né? Como a nossa diferença aqui, como aqui, que tem o alemão e o dialecto. A língua aqui que o povo fala popular é o dialecto, né? Aí nas coisas mais solenes, lá também era assim. O hebraico era nas sinagogas, as línguas do sumo sacerdote era o hebraico. Mas a gente pode perguntar, né? Porque aqui só tem dizendo Jesus falava hebraico. Aqui não menciona nada do aramaico. Sim, mas o seu Severino ele nos explicou no último estudo sobre essa questão do aramaico e do hebraico, entendeu? E eu acho que mais à frente a gente ainda vai ver essa questão. Mas realmente o que eu entendi é que a língua mesmo, como o povo judeu era muito ele seguia as suas tradições, né? Mesmo quando eles se encontravam, foram escravos no Egito, alguns grupos eles mantiveram essa tradição de falar a língua deles, né? A língua materna, que era o hebraico, entendeu? Então, por isso que tem uma parte que ele explica que Jesus o seu Severino explicou, foi isso que ele me disse, que entre eles, os discípulos, aqueles mais próximos, ele falava realmente em hebraico, mas que no público em geral, ele falava em aramaico. Silvana, você tem a gravação, né? Sim, sim. É fantástico tudo que eu aprendi com esse senhor Severino que eu não conhecia. Então, a gente tem a gravação sim e eu posso mandar para um grupo, para todos também, quem quiser assistir de novo. Mas está no canal no YouTube, da UCES, né? Está no canal. Sim. Tá certo, Leide? Bom, gente, eu comentei isso porque aqui só se refere ao hebraico, né? Não se refere ao aramaico, só por isso. Mas vale, toda reflexão é válida. Com certeza, é importante. Justamente essa a razão do estudo, né? Para que a gente possa refletir e tirar as dúvidas e chegar a uma conclusão, né? E se a gente não chega na conclusão nesse momento, a gente vai estudar mais, vai pesquisar mais e para poder compreender melhor. Certo? Então, para concluir o nosso estudo, né? Então, o que a gente pode também Você já viu esse slide aqui que eu passei agora? Sim.
Ah, eu não tinha passado. Tá Sim. nesse já? Tá nesse. Nossa, tá nesse. você não falou e eu não fui passando. Já estou nesse último aí, agora já estou nas considerações finais, né? Que Então, os traços aqui marcantes leu, do né? Evangelho, os traços marcantes do Evangelho de... Eu li as passagens, Silvana, Sim. Uhum. né? Então, os traços marcantes, justamente, do Evangelho de Mateus é a esperança e o consolo, né, que ele traz, né, para os pequenos e os excluídos, para os que sofrem, para os que choram, né? Então, e tem um versículo onde Jesus chega-se a auto-identificar com um deles, e o bem que se lhes fizer, é também a ele que se o faz. Então, é, é importante, né, a gente poder compreender, né, e estabelecer essas relações entre as conquistas materiais e as conquistas espirituais, né? Na mensagem de Jesus, essa mensagem que Mateus nos traz, é que a gente pode encontrar o repouso, né? O caminho para o repouso das nossas almas, né? Cansadas e sobrecarregadas. O Cristo que nasce e a esperança é que se renova para toda a humanidade, revelando o sentido profundo da profecia que diz: ele se chamará Emanuel, que é Deus conosco, né? Então, que a gente guarde desse estudo, dessa noite, do Evangelho de Mateus, a importância que tem realmente as nossas, o ensinamento que Jesus trouxe, né, para o povo de Israel, mas que esse ensinamento ele foi trazido para a humanidade inteira, né? Para toda a humanidade terrena, né? E essa questão dele falar realmente de Jesus, desse Jesus amoroso, desse Jesus que é ternura, desse Jesus que era compaixão, né? Que acolheu a todos, que ia de encontro àqueles que estavam caídos, aos falidos, né? Que veio realmente de encontro em busca daqueles que estavam doentes, né? Para que nós pudéssemos nos curar. Então, que a mensagem, essa mensagem do Mestre que é eterna, possa cada dia mais ser implementada no nosso coração, né? Para que a gente possa realmente meditar no que ele nos trouxe, né? Sentir esse ensinamento e vivenciar, colocar nas nossas vidas, praticar. Muito obrigada. Muito obrigada, Cleo, pelo seu trabalho profundo, as imagens, por tudo, viu? Eu agradeço imensamente. O aprendizado é meu, né, Nelly? O aprendizado é uma oportunidade que não tem preço, né? Poder estudar e falar de Jesus, né? Falar de Jesus nos alivia, nos toca o coração e nos mostra o quanto hoje nós, como cristãos, não passamos por tantas dificuldades, né, como passaram os primeiros cristãos, né, que enfrentaram os leões, a fogueira, né? Hoje a nossa fogueira é o nosso pensamento, né, que nós devemos apagar, né, pensamentos
desconectados com as leis divinas. Obrigada, tchau. Vamos fazer a prece, Nelly. Mas eu já fiz na abertura, agora é a Urânia. Agora. Obrigada, Cléo, querida, por esse... Sou eu? Hoje, qualquer que seja a língua que Jesus fala, será grego, hebraico, aramaico, né? O fato de ele não ter escrito, o que importa, como a Cléo bem disse, foi a mensagem que ele deixou, um exemplo, né? É isso que fica para nós aqui, o que obviamente nos incita a continuar estudando o Evangelho para justamente tentar entender e viver sobre tudo o que foi dito, né? O que foi dito. Então, encerraremos o estudo de hoje, né, com a prece da nossa querida Urânia, desejando já uma excelente noite a todos, agradecendo novamente por esse encontro, por esta oportunidade, estarmos unidos em nome de Jesus. Urânia, com você, minha querida. Então, agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais um encontro tão gratificante, onde nos traz textos maravilhosos, onde nos permite realmente unirmos os nossos pensamentos para tirarmos dúvidas e nos engrandecer cada dia mais. Mestre amado Jesus, que esses encontros sejam frutíferos a cada mês, que eles nos tragam a cada mês realmente tudo aquilo que necessitamos para colocar todos esses ensinamentos em prática, pois é para isso que nós estudamos, é para isso que pesquisamos, e é para isso que aqui estamos, mais uma vez, encarnados, para pôr a tua palavra, os teus atos e principalmente o teu amor em prática. Agradecemos do fundo do coração e pedimos o auxílio direto dos nossos anjos guardiães, os espíritos de luz que conduz os trabalhos do Mestre Jesus na Suíça, que nos acompanhem, nos abençoando, nos iluminando e nos trazendo sempre próximos do calor do nosso Pai. Que assim seja. Muito obrigada.